Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio aqui neste canal. Hoje nós vamos continuar falando sobre PROC-V que nós aprendemos no episódio anterior. Se você ainda não viu o episódio anterior, procure na descrição desse vídeo os links que vai te levar para a playlist com todos os episódios dessa série, também para o episódio anterior e os materiais complementares, que é uma planilha e um e-book. Se você está comigo nessa jornada desde o começo, você já sabe disso. Se você é novo, está chegando agora, volte nos episódios anteriores para fazer as etapas que nós já fizemos e depois continue conosco nessa jornada. E vale lembrar você de que se você é novo e ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve para você não perder esses conteúdos que eu tenho publicado semanalmente e vem comigo nessa jornada. No episódio anterior, nós aprendemos os conceitos de PROC-V, de matriz, e também utilizamos uma variação do PROC-V, que é o próprio PROC-H. No vídeo de hoje, a gente vai aprender a utilizar o PROC-V para fazer comparação de dados, que é uma das coisas úteis também no dia a dia de quem trabalha com relatórios e dados, onde você tem, em alguns casos, dois relatórios ou duas bases de dados diferentes, com versões diferentes, e você quer fazer ali uma comparação para ver o que tem de um lado contra o que tem de outro lado. Então, para isso, como você já viu antes, o PROC-V, você consegue buscar um valor em uma matriz com base em um valor-chave, que é o valor de busca. Então, se você tem duas bases que têm a mesma chave nas duas, e ela pode ter registros diferentes, você pode fazer essa busca e comparação utilizando, obviamente, o PROC-V. Então, esse processo de comparação pode ser bastante agilizado utilizando dessa função. Então, aqui só alguns exemplos, conceitos. A gente tem aqui de novo PROC-V, como que ele funciona. Busca um valor, o valor procurado, que eu tenho aqui o caso 3. Qual é o valor encontrado? 55, que está aqui no 3, na coluna 3. E o valor não encontrado. A gente tem aqui um exemplo de busca. Tentou buscar 55 aqui dentro dessa matriz, onde a chave é a primeira coluna e não existe 55. Então, ele trouxe um ND. Então, a gente consegue observar que o PROC-V ele traz o valor para nós, que é esse caso aqui, porém, quando não existe a chave disponível, ele traz um ND, que é de não disponível. E aí, com isso, a gente pode fazer o uso de uma validação, utilizando uma outra função do Excel, para validar se foi não disponível ou se trouxe o valor. E a gente classificar os registros para dizer se ele encontrou ou não encontrou o valor na tabela ou na matriz de referência. Um exemplo aqui, nós temos o valor procurado 10, não existe 10 nessa nossa matriz de referência, e ele não encontrou. Então está lá, não encontrado. Esse não encontrado veio da onde? Ele veio dessa função ENONDISP, que testa se um valor específico é um ND, e se ele é um ND, ele vai fazer a condição aqui do C, tá vendo que tem um C? Então, se é não disp, retorna não encontrado, se não, retorna encontrado. Então, a gente está utilizando aqui a função C, que a gente já viu anteriormente, em conjunto com o PROC-V e em conjunto com uma função ENONDISP para testar se foi encontrado ou não. Então, dito isso, agora a gente já vem aqui para alguns exercícios de comparação. Então, a gente vai fazer esse exercício junto. Eu não vou deixar vocês pausa, porque aqui eu não dei muito detalhe em relação a isso. A gente vai explorar esse cara aqui e entender. Então, a gente precisa comparar duas listas. Então, eu fiz aqui de propósito duas listas, como se fossem dois relatórios, vamos supor assim, onde eu tenho códigos que são as chaves que são comuns nos dois lados. Embora nem todos os registros talvez que estejam aqui
estejam aqui também, nessa base. Então, quando você tem esse cenário, digamos que você quer comparar a relação de colaboradores que você tinha em um determinado período com a relação de outro período, ou você quer comparar um relatório que você gerou ontem de saldo de produtos com um relatório que você gerou hoje de saldo de produtos. E aí você quer ver produtos que estão e não estão nesse relatório, ou os produtos novos que apareceram. Enfim, dá para fazer várias comparações de acordo com o cenário. Então, nesse caso, a gente quer comparar as duas listas. Então, aqui o exercício pede o seguinte, que ele compare as duas listas abaixo, usando a função C mais o PROC-V, ou talvez o C-erros, se você quiser. Então, na coluna status da lista antiga, devem aparecer as palavras mantido e excluído, conforme o filme esteja ou não na lista nova. Então, a gente vai comparar as duas listas e dizer se foi mantido ou excluído. E na coluna status da lista nova, vai aparecer mantido ou incluído, ou seja, a gente vai identificar os que entraram novos, conforme também o filme que está na lista antiga ou não. Ao final, a gente vai destacar ali as palavras excluídos e mantidos. Então, a gente vai fazer então aqui a pesquisa, né? Então, a gente vai buscar aqui, vamos fazer a pesquisa, o PROC-V, como a gente já aprendeu, vamos fazer separado, né? PROC-V, o que eu quero procurar? Eu quero procurar o código que eu tenho desse lado. Em qual matriz? Eu vou procurar na matriz do outro lado. Então, a gente vai fazer aqui a busca. Nesse caso, para comparação, como eu falei também no episódio anterior, nem sempre vai fazer sentido você ter uma matriz de uma linha, de uma coluna só, e que o seu índice vai ser o 1, retornar o próprio valor. No caso de comparação, isso pode fazer sentido, que é o exemplo aqui. Então, vou buscar pelo código que está aqui, e eu vou buscar ele aonde? Nessa matriz, que é de uma coluna só, e todas as linhas da minha base. Então, vou dar um F4. Qual que é o índice que eu vou retornar? Nesse caso, é o índice 1, porque eu só tenho uma coluna. E eu vou procurar o valor exato, eu não quero que traga valor aproximado. Feito isso, o meu PROC-V está pronto. E aí ele trouxe aqui o valor. Eu vou arrastar esse valor aqui até o final. Então ele trouxe aqui, né, uma boa parte, porém tem 2 registros aqui que não trouxe. Não trouxe. Então tem um ND. E aí a gente pode utilizar aqui a função, como a gente viu antes, do não_disp para fazer a identificação do que não encontrou. Então a gente vai fazer aqui, eu vou fazer primeiro a função não_disp. Então a função ela pede um valor e ela vai retornar verdadeiro ou falso se esse valor for não_disp. Vocês vão ver que aqui para o não_disp vai aparecer verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Se eu tenho uma função que diz para mim falso, verdadeiro em relação a encontrou ou não encontrou, eu posso colocar isso daqui dentro de um C e com base nesse C eu dizer se encontrou ou não. Então eu vou editar aqui a função, a fórmula que eu escrevi, e vou utilizar agora a função C. Se o valor não_disp for verdadeiro, quer dizer que não encontrou. Não encontrou. Caso contrário, encontrou. Ok? Então ele encontrou ou não encontrou. Então esse caso não encontrou. E aí o exercício pedia para a gente dizer se foi mantido ou excluído. Se na lista antiga eu tinha esse valor e não encontrou na nova, quer dizer que esse caso foi excluído. Então só vou editar para ficar igual o exercício pedir. O não encontrou quer dizer que foi excluído. Então a gente pode colocar aqui excluído. E nesse outro caso foi mantido, né? Mantido. E agora a gente tem aqui então mantido ou excluído. E aí vamos destacar esse item aqui que foi o excluído. A gente podia usar, obviamente, formatação condicional para fazer isso,
mas vocês já aprenderam como faz isso nos episódios anteriores. Eu vou deixar a cargo de vocês fazerem a formatação condicional aqui também. Então aqui, ok, a gente já identifica os registros em comparação que foram excluídos, ou seja, que não estão nessa tabela aqui, porque não foi encontrado. Por outro lado, a gente pode ter a necessidade também de fazer a mesma coisa, porém nessa outro lado da tabela, para saber o que foi mantido e o que foi incluído de novo. Então a gente vai fazer aqui também agora um PROC-V. Qual que é o valor procurado? É o meu código, exatamente igual ao que a gente fez antes, porém o que vai mudar é a nossa matriz de referência. E agora aqui é o índice 1 também, valor exato. Então está feito o PROC-V, eu vou replicar até o final, e aqui eu também tenho alguns itens que não foram encontrados. Esses itens que não foram encontrados, eles foram os itens incluídos. E os demais que foi encontrado, quer dizer que eram os itens que estavam na tabela antiga e foram mantidos. Então a gente vai fazer a classificação exatamente igual. Aqui nesse caso a gente pode usar o recurso Ctrl+C e Ctrl+V e fazer só a edição, né? Então a gente vai fazer aqui incluídos. Incluídos. Então esse caso é mantido, esse caso aqui foi incluído, então registro novo. Vamos pintar ele de uma outra cor aqui, de verdinho. E a gente pode usar essa regra aqui para os incluídos. Estou usando o pincel de formatação e vou selecionando aqui os itens que eu quero destacar. Obviamente isso seria bem mais prático com uma formatação condicional, que a gente já aprendeu a fazer isso antes. Feito isso, resolvemos os exercícios e vocês agora entenderam a utilidade, né, do recurso PROC-V, né, não só como construir o PROC-V, como a gente viu o conceito básico no episódio anterior, mas vocês aprenderam também agora como utilizar o PROC-V no dia a dia para fazer comparação, confrontamento de informações. Eu espero que isso seja útil para o dia a dia de vocês, que vocês aproveitem o conteúdo. Eu espero ver vocês em breve. Um abraço e até mais.